Bom dia a todos. É um prazer aí estar compondo essa mesa, esse evento de tão brilhante que é todo ano, né? E como a Valéria falou, acho que a gente tem que se superar sempre, né? E vocês conseguem. Então, tá de parabéns e é uma gratidão aí estar fazendo parte. Bem, eu venho de uma história de doença cardiovascular, né? Então, eu venho de uma área de pesquisa de LDL, de obesidade, e atualmente eu estou super inserida na educação alimentar e nutricional. Então, eu acho que eu pensei em falar, em começar minha fala, pegando o gancho das palestras anteriores, que falaram de comida, mas que trouxeram aí a parte toda mecanística, toda fisiopatológica, mas e que eu trago aqui um tema alimento. Né? Então, como alinhar esses dois temas tão importantes, falando para nutricionistas que tem como premissa a primeira opção o alimento. Né? E como isso ser colocado em prática na nossa vida profissional. Bem, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendo como é que é isso aqui. Bem, eu também gosto muito de começar a fala sobre dados epidemiológicos. E este estudo me chamou a atenção como eles apresentaram os dados. Eles apresentaram a perda em relação aí, o comprometimento em relação às doenças cardiovasculares em anos perdidos, em anos de vidas perdidas e em anos de incapacidade, no qual a gente pode observar aqui, eu coloquei, está pequenininho, mas aqui a América Latina, o Brasil, apesar de não estar aí na pole, né, nos dados mais superiores, ele tem aí um valor expressivo em relação à perda de anos relacionado aí à incapacidade por 1000 anos. Né? Eu acho que fica mais claro quando a gente observa aqui, onde quase 20 milhões de mortes por doença cardiovascular, sendo aproximadamente 400 milhões de anos de vida perdidos. Então, é um impacto aí. Eu acho que é uma justificativa da gente falar de melhores opções de alimentos, de como prevenir e não chegar nesses valores, né? Sendo que, além desses 400 milhões de anos, temos aí quase 50 milhões de anos vividos com incapacidade. E esses dados, eles são causados por onde? Por diversos fatores, desde fatores ambientais, fatores de riscos metabólicos e fatores de riscos de comportamento no qual o alimento está inserido. E está inserido aí numa porcentagem bem elevada, comparado aí ao fumo, ao tabagismo, mesmo que você conviver com alguém, né, que fuma, uso elevado de álcool e sedentarismo. Então, esses fatores estão aí, de alguma forma, na nossa mão para tentar controlar e reverter toda essa situação. Bem, e aí eu trago dados brasileiros, que também me assustaram bastante em relação à obesidade, principalmente entre jovens adultos, que dados do Vigitel, os últimos dados, né, mostram aí um aumento de 90% nesse último ano, né, de 2022 para 2023, de 18 a 24 anos. Então, é um dado bastante expressivo, onde pessoas jovens com obesidade, e aí tendo aí essa possibilidade de complicações, levando aí a doença cardiovascular de forma precoce, entre outras questões. Né? Bem, fazendo essa breve apresentação, eu acho que justifica um pouco, né, a nossa fala aqui. Eu entro aí na apresentação propriamente dita, tem como proposta aí o azeite de oliva, como né, na sua composição aí,
a principal fonte aí de ácido graxo monoinsaturado, ômega 9, no qual ele tem aí uma dupla ligação e tem como fonte também, além do azeite de oliva, o óleo de canola, e que tem informação aí relacionado à agregação plaquetária, anti-inflamatório, tem aí a questão aí que vai favorecer aí um perfil lipídico menos aterogênico, relacionado aí ao ômega 9. Bem, aqui eu trago o comparativo do óleo de oliva em relação ao óleo de coco, ao óleo de linhaça e ao óleo de girassol, no qual linhaça eu vou falar mais para frente, mas o azeite de oliva, ele é rico em ômega 9, aproximadamente aí 75%, e está presente em vegetais, em óleos vegetais de uma forma geral, e é um importante ingrediente, um importante alimento presente aí na dieta do Mediterrâneo. Aqui eu coloco de uma forma mais detalhada aqui os ácidos graxos e os nutrientes e os componentes não nutricionais, e que fala aí de uma questão bastante importante dos efeitos positivos desse azeite de oliva em relação à saúde cardiovascular, né, no qual temos aí substâncias antioxidantes, como vitamina E, como alfa-tocoferol, entre outros, que vai facilitar aí a diminuição do risco cardiovascular do indivíduo. Bem, e aí eu trago um estudo aqui, um importante estudo, que mostra aí algumas evidências, no qual fala do alto risco sobre doença cardiovascular relacionada aí ao consumo de azeite de oliva. São 12 estudos, cada um com pelo menos 4.000 indivíduos, sendo que a idade média dos indivíduos estão aí em torno de 55 anos. Eles começaram o estudo sem diagnóstico de doença cardiovascular, entretanto, com alguns fatores de risco associado, né? E aí, durante 4 a 10 anos, eles fizeram uso contínuo de 10 a 35 gramas de óleo de oliva, independente aí da natureza, né, se era extra virgem ou não, exceto os estudos do PREDIMED, que determinaram aí como extra virgem na sua maioria. Bem, e aí o que eles acharam? Que os dados sugerem que uma associação entre maior consumo de azeite, menor incidência de doenças, de incidência e mortalidade por doença cardiovascular e risco de acidente vascular cerebral. Sendo que atingir as doses diárias em relação aí a 10 gramas por dia nos estudos seria um desafio para as formulações relacionadas aí a suplementos de azeite com doses de 1 a 1,25 gramas por cápsula. E aí eu trago também um pouco de uma provocação de que será que a gente precisa atingir a recomendação lançando mão de cápsulas, né? Sendo que a gente tem aí uma variabilidade de alimentos, e é lógico, né? Eu estou falando do azeite de oliva, que atualmente está caríssimo, mas se a gente fizer um blend, uma variabilidade de vários, né? De um consumo variado de óleos vegetais de uma forma geral, a gente consegue atingir aí uma recomendação, a gente consegue atingir uma quantidade suficiente para ter o benefício que possivelmente os suplementos poderiam aí nos oferecer. Bem, um outro estudo que também me chamou a atenção traz um modelo baseado aí na dieta do Mediterrâneo, que traz a avaliação, né, e eu, de novo, aí na educação alimentar e nutricional, de um olhar de como essa qualidade do padrão alimentar do indivíduo ele apresenta. Então, eu trago aí duas metodologias, ou dois screenings,
que mostram como avaliar a alimentação de um indivíduo a partir de grupos de alimentos e se estão ou não associados à dieta do Mediterrâneo. E esse modelo... E esse modelo inicial aqui, esse primeiro questionário, eles são 9 questões no qual investiga consumo de monoinsaturado, saturado, vegetais, frutas e nozes de uma forma geral, castanhas, legumes, peixes e cereais. E para cada consumo acima da mediana específica pelo sexo, né, pensando aí num estudo epidemiológico, o indivíduo ganha um ponto. Né? Então, são os fatores positivos. Né? Quanto maior consumo desses grupos de alimento, mais saudável é a alimentação dele. E mais de acordo aí com a recomendação da dieta do Mediterrâneo, atingindo aí a recomendação de azeite de oliva, de ômega 9, de uma forma geral. Entretanto, existe aí alguns grupos de alimentos que são desfavoráveis, né, que ele coloca como componentes negativos e que devem ser levados em consideração. Não que são proibidos, mas que, se consumidos em excesso, pode aí estar corroborando aí com um padrão alimentar não favorável, que seriam as carnes e produtos carnes e leite e derivados, principalmente aqueles ricos em gordura, que ao invés de ganhar ponto ao aumentar o consumo, ganha ao diminuir. Tá? Consumo de álcool também é levado em consideração, e aí a gente consegue fazer uma avaliação do padrão alimentar do indivíduo através de simples perguntas. Um outro, do mesmo estudo, eles também fazem uma outra forma de avaliar a alimentação, levando em consideração também a dieta do Mediterrâneo, onde aqui leva em consideração as quantidades das porções. Então, a quantidade servida por semana de óleo de azeite de oliva, de vegetais, frutas, castanhas, legumes, peixes, alguns tipos de carnes, assim como manteiga, cremes e margarina, alimentos ricos em carboidrato e alimentos aí de padaria de uma forma geral, né? No qual a avaliação é feita por quartil, né? Então, identificado aí como que esse consumo ele vai aumentar o risco para determinada população em relação à composição da dieta. Tá? Então, eles chamam de rastreador com 14 itens, que usa aí metas quantitativas em relação ao número de porções. Por que me chamou a atenção isso? Porque a gente avalia os grupos, e pelos grupos a gente consegue já ter uma noção do padrão alimentar do indivíduo e o que está faltando e como atingir ou como se aproximar cada vez mais de uma dieta de qualidade, de uma dieta próxima à do Mediterrâneo. Tá? Bem, e aí também eu quis trazer, né, alguns mitos relacionados à dieta do Mediterrâneo, que está muito falado, muito colocado em voga, mas assim, muitas pessoas têm algumas questões relacionadas de que é uma dieta puramente vegetariana. E não. Ela tem aí a proposta de não exagerar em produtos de origem animal, mas ela sim, ela incentiva o consumo de carnes magras, mas que não é exclusivamente vegetal. Outra questão que também foi colocado no mesmo artigo que coloca os screenings é que com a adesão, né, principalmente da América do Norte, em relação à dieta do Mediterrâneo, de incluir alguns padrões alimentares americanos, e que não faz parte da dieta do Mediterrâneo. Por exemplo, a pizza estilo americano deve ser considerada outro tipo de fast food e não faz parte da tradicional dieta do Mediterrâneo. Né?
a principal preocupação em relação às bebidas alcoólicas não é única e exclusivamente em relação à quantidade, e sim a frequência, com que, né, o padrão alimentar, e não só o álcool em si, mas como é consumido e o estilo de vida que essa pessoa leva associado a não só a bebida alcoólica, como a dieta como um todo. Embora existam muitas razões para acreditar que comer abacate é saudável, ela não faz parte da dieta do Mediterrâneo, né? Ela é uma comida aí da América do Sul, apesar de ser fonte de um óleo cardioprotetor, mas não é mediterrâneo. Outro alimento classificado incorretamente, quinoa, margarina, batata, tofu e batata frita. Obviamente, né, eles não pertencem à tradicional dieta do Mediterrâneo. A soja também não faz parte da dieta do Mediterrâneo, apesar de ter aí os seus benefícios, né, mas tem muito mais uma origem oriental do que da Europa como um todo. Da mesma forma, óleos insaturados, diferentes do azeite, mesmo que tenha um teor aí superior ou semelhante em relação ao perfil lipídico como um todo, mas a gente tem que respeitar aí a principal ingrediente. E também a quantidade normal, né? A quantidade normal de gordura da dieta do Mediterrâneo, ela é acima em relação ao padrão brasileiro, por exemplo, né, de 30% a 45%, só que não focada única e exclusivamente na quantidade, mas na qualidade dessa gordura adotada aí no padrão alimentar. Tá? Bem, então, para a gente estar contextualizando o azeite de oliva, eu tenho que falar da dieta do Mediterrâneo, que é o principal ingrediente que continua sendo aí intensificado no seu consumo e nos seus benefícios em relação à saúde cardiovascular. Bem, em relação ao ômega 3, aos ácidos graxos poliinsaturados, e aqui eu vou dar mais ênfase, né, ao ALA, ao ácido alfa-linolênico, em relação principalmente ao óleo de linhaça, semente de linhaça e posteriormente a chia, que deve ser consumido, principalmente por indivíduos vegetarianos ou que não gostam de peixe, né, e que é uma opção aí, apesar da literatura, mostrar aí uma conversão baixa, mas que eu também estou aguardando os dados do professor Denis em relação à conversão do tecido, né? Se o ALA realmente converte em pouco, né, em percentual menor em EPA, em DHA, mas é uma fonte, né? E principalmente daqueles indivíduos que não consomem peixe, que não consomem carne de uma forma geral e que devem atentar ao consumo de óleos vegetais para atender alfa-linolênico, tá? Bem, não vou me atentar ao ômega 6, que não é a proposta da aula, né? O ômega 9 e o ômega 3. E aí, pensando, né, apesar de ser aí o óleo vegetal, linhaça e a chia, né, com foco no ômega 3, eu quis trazer também essa informação em relação ao baixo consumo de peixe que nós temos, de uma forma geral. Apesar de termos aí uma costa litorânea imensa, infelizmente a gente tem aí uma um costume não tão evidente em relação ao consumo de peixe, no qual vocês podem ver aqui no mapa mundi, onde o Brasil ele consome de 5 a 10 quilos de peixe por ano, sendo o recomendado pela FAO de 20,9. E aí eu trago os dados para ficar ainda mais explícito, né, o quanto a gente consome abaixo do recomendado e outros países, principalmente do Mediterrâneo, consomem de maneira mais frequente. Eu mostro aqui Portugal,
Malta, Espanha, que são valores de 85, 60 quilos por ano de peixe. E a gente não atinge, muitas vezes, nem 10 quilos. Né? Então, obviamente, a nossa necessidade, né, não só do peixe, do óleo de peixe, mas de óleos vegetais que possuem o ômega 3, é mais intensa, é mais importante. Nesse sentido, eu apresento aí o óleo de linhaça, né, importante fonte de ômega 3, de ácidos graxos poliinsaturados, também tendo ômega 9 em menor quantidade, mas que reflete aí num perfil lipídico favorável, aí, mais para um padrão alimentar saudável. Da mesma forma, eu apresento a composição de ácidos graxos, onde tem uma maior concentração aí de alfa-linolênico, e aí eu destaco o valor de peroxidação, mostrando aí que é um valor abaixo, por exemplo, do azeite de oliva, mostrando aí um óleo instável sob o ponto de vista de formação de peróxidos, formação aí de produtos em alta temperatura que podem comprometer tanto a qualidade dos ácidos graxos, assim como o sabor da preparação. Aqui eu trago também que a semente de linhaça ela possui de 30% a 40% de lipídio, e que também é importante, né, o seu consumo na forma de semente ou na forma de óleo, tendo também de 20% a 25% de proteína, de 20% a 28% de fibra, de 4% a 8% de umidade, e entre cinzas, vitamina A, do complexo B, D e E. Ela funciona muito bem assim como uma análoga, né, às estatinas em relação à redução de colesterol, pulso magnésio, potássio, fósforo, cálcio e enxofre. E aí eu trago um estudo que eles compararam 3 grupos de pacientes. Um grupo que consumiu 30 ml de óleo dia por 90 dias, isto é, 900 ml por mês. Um grupo óleo de oliva, um grupo óleo de linhaça e um grupo óleo de girassol. Sendo que eles colocaram como premissa, em média, 16 gramas de alfa-linolênico, para que a gente consiga fazer essa comparação em relação a parâmetros bioquímicos. E o que nós achamos sobre o ponto de vista estatístico? Que houve uma redução na relação ApoB e ApoA em relação ao grupo de azeite de oliva e de óleo de girassol, conforme vocês podem ver aqui, na bolinha vermelha que eu coloquei. E também uma redução no grupo de óleo de girassol para a concentração de ApoB, tá? Bem, sobre o ponto de vista de parâmetros endoteliais, nós podemos ver aí a espessura média da carótida no grupo do azeite de oliva diminuiu, no grupo de óleo de linhaça também, e no azeite de oliva, tendo todos aí uma redução expressiva em relação ao consumo desses óleos, ao consumo tanto de ômega 9, ômega 3, e sempre aí associado ao ácido, ao ALA, né? E aí eles colocam que a suplementação de ácido graxo insaturado usando os 3 óleos vegetais atenuaram propriedades pró-inflamatórias e melhoraram as condições pró-trombóticas, tá? Bem, em relação a esse outro estudo, eu trago aqui uma proposta de combinação dos 3 óleos
no qual temos o azeite, o gergelim e a linhaça, em diferentes proporções. E, de maneira resumida, eles chegaram na seguinte conclusão, de que quanto maior a concentração de linhaça nesses blends, houve melhora da relação ômega 3 com ômega 6. Isso visto em relação aqui, olha, aqui uma concentração de 5 de linhaça, aqui de 10, aqui de 15. Mostrando no próximo slide o quanto há instabilidade do azeite, do óleo de linhaça ao combinar com outros óleos. Aqui, olha, é o óleo de linhaça sozinho. Nesses tracejados laranja, azul e verde, é o óleo combinado, é o óleo de linhaça combinado com outros ingredientes, com outros óleos, melhorando aí a estabilidade, conforme vocês podem ver, ao longo dos 10 dias, percebendo aí, permitindo aí uma melhor resultado em relação ao perfil lipídico, a estabilidade desse óleo sendo armazenado e consumido. Bem, aqui eu intensifico, né, o quanto os blends eles podem ser favoráveis, positivos à saúde cardiovascular e não sendo usado de maneira isolada. Isso a gente consegue se beneficiar com os pontos positivos de ambos os óleos, né, aqui falando de óleo de linhaça, óleo de girassol, embaixo óleo de linhaça, óleo de girassol e azeite de oliva. Aqui falando todas as características, os benefícios associados a cada um dos óleos, tá? Eu vou passar de forma mais rápida por conta aí do tempo, no qual o óleo de linhaça, que é o principal foco aí da nossa apresentação, ele é anti-inflamatório, anti-oxidativo, previne aí em relação ao impacto da diabetes, cardioprotetor e imunomodulador. E o azeite de oliva, rico em bioativos, polifenóis, tocoferóis, melhora a modulação da microbiota, antioxidante e previne câncer e diabetes. Tá? Aqui eu destaco um importante ponto, principalmente quando a gente trabalha associado aí à dietoterapia, à culinária, né, e como colocar isso em prática, a escolha dos óleos relacionado ao ponto de fumaça. Obviamente, né, a gente consegue fazer diversas preparações e não atingir aí o ponto de fumaça do azeite de oliva, o óleo de soja, como faz parte aí do nosso padrão alimentar brasileiro, e o óleo de linhaça, eu coloquei mais para destaque que ele tem um ponto de fumaça mais instável, menor, mas que, se ele for associado a outro óleo, ele se estabiliza melhor, né? O blend ele fica mais favorável, assim como eu posso usar ele de uma forma isolada para finalização de pratos e ensaladas, de uma forma geral. Bem, e para finalizar, em relação à chia, que é aí um importante alimento rico em flavonoides, fenóis, ácidos graxos ômega 3, antioxidantes, vitaminas e minerais, que pode fazer parte aí da nossa dieta e que é importante aí como redução aí nos triglicérides, nível de colesterol LDL, é favorável aí à perda de peso, possui compostos fenólicos que atuam como antioxidantes, inibe o processo de inflamação e outros danos celulares, e tem na sua composição tocoferóis, fitoesteróis, auxiliam na redução do colesterol LDL. Bem, estou terminando. Aqui eu trago, eu acho que tem mais 2 slides só. Eu trago um estudo experimental que mostra o efeito da chia num modelo combinado, né, um modelo gastrointestinal dinâmico, combinado aí com alimentos ricos em gordura e chia, nesse lado aqui,
no qual uma porcentagem de chia de 0,75, e nesse outro lado, alimentos ricos em açúcar e chia, numa porcentagem de 0,95. E aí, após o processo experimental de digestão, eles mostram uma redução em relação a, principalmente, a porcentagem de 0,95, a redução de 0,95% da mustilagem da chia estava presente nos modelos animais com açúcar, favorecendo a diminuição de glicose, conforme vocês podem ver aqui no gráfico, onde eles estão abaixo do eixo, diminui aí a bioacessibilidade da glicose, diminui a relação aí de digestão em relação a monogliceróis, ácidos graxos livres, sais biliares e colesterol, favorecendo, né, a um perfil lipídico e metabólico mais saudável, tendo em vista aí o processo de atraso da digestão vindo aí da fibra da chia, tá? Bem, aqui, para finalizar, a chia tem aí algumas funções importantes aí no qual ele absorve mais água e melhora na digestão. São componentes aí que reduzem a questão aí do concentração de glicose, favorecendo aí a redução de diabetes tipo 2. Tem fibras ricas, as sementes são ricas em fibras, que favorecem o aumento das fezes e prevenindo a constipação. E são ricas em ALA, antioxidantes e fibras, útil no tratamento de doenças hepáticas não alcoólicas. Como consideração final, considerando ômega 9, azeite de oliva, né, óleo de linhaça e a chia, eu coloco aqui que não existe aí um óleo vegetal único, né, é importante essa variabilidade, e aí eu caio na mesmice em relação a não adotar um superalimento, e sim a variabilidade dos alimentos que vai levar aí à adoção de uma prática culinária adequada, assim como alguns óleos ricos em ácido graxo saturado, alguns são ricos em ômega 3 e outros densos em ácido graxo monoinsaturado, como azeite, devem fazer parte aí da nossa dieta. Além de protegerem contra vários biomarcadores de doenças, combinam tais óleos vegetais com diversos ácidos graxos em qualidade seletiva para servir como solução custo-efetivo para a melhoria da saúde, tendo em vista também recursos econômicos, que a gente, né, passa aí por questões aí que envolvem aí o financeiro, né? E os resultados de vários estudos vão a favor da mistura de vários óleos, os ácidos graxos, fibras, proteínas, polifenóis, fitoesteróis, vitaminas e minerais reduzem doenças cardiovasculares, controlando o LDL, controlando pressão, diabetes e diminuindo a agregação plaquetária, diminuindo aí a formação de placas de aterosclerose. Assim como o consumo de ácidos graxos poliinsaturados de origem vegetal e mono como parte da dieta. Tá? Obrigada.